Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O coração depende do oxigênio trazido pelo sangue para funcionar. Quem conduz esse combustível são as artérias coronarianas. Cada artéria coronária é responsável por abastecer uma região específica do coração. Quando uma delas é obstruída, a circulação sanguínea é interrompida. Acontece o famoso infarto ou ataque do coração. Na prática, a parte do músculo irrigada pela artéria bloqueada morre. Quanto maior a extensão da área afetada, maiores os danos. É que assim como acontece quando a gente machuca a pele, é formada uma cicatriz na região afetada. Essa parte do músculo perde a capacidade de contração. Não bombeia mais o sangue como um tecido saudável faria. O tema em questão no programa de hoje são as doenças coronarianas. Nossa convidada é a cardiologista Aurora Issa. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima, pelo convite. O que causa essa obstrução nas artérias, essa interrupção? Essa interrupção é formada por acometimento de placas de gordura na parede das artérias, né? A chamada aterosclerose. Esse é um processo que se dá ao longo da vida e que eventualmente pode ou não ter esses eventos agudos em que forma um trombo em cima da placa de gordura e com isso dá um infarto. É verdade que esse processo de acúmulo de gordura começa ainda na infância? Pode começar na infância, nem sempre. Alguns começam mais tarde, mas existem alguns estudos que mostram acometimento de placa de gordura já na infância. Tem uma relação direta com o colesterol, né? Sim, o colesterol é um grande fator de risco para a formação da aterosclerose. Vamos falar então um pouquinho mais sobre os outros fatores de risco? Sem dúvida. A idade, né? Quanto mais avançada a idade, maior chance da pessoa ter aterosclerose. O sexo masculino é um fator de risco, né? Em geral, a doença arterial coronariana ela começa mais cedo nos homens em relação às mulheres, apesar de também ser a doença que mais mata mulheres, mas em geral no homem é mais precoce, por isso é considerado um fator de risco. O sedentarismo, né? A falta de atividade física, obesidade, estresse, a presença de história de diabetes mellitus é um grande fator de risco, hipertensão arterial. Isso que eu ia te perguntar, qual é o impacto de outras doenças, como diabetes, hipertensão? O diabetes, ele tem, sem dúvida, a doença que tem o maior impacto. Foi considerada durante muito tempo como sendo um equivalente da pessoa ter doença aterosclerótica, né? Hoje em dia não tem o mesmo peso, mas ainda é considerado o maior fator de risco para a doença aterosclerótica. E qual o peso da dieta? Assim, a dieta, ela tem o colesterol, né, que é um grande vilão aí, mas nem todo o colesterol que a gente tem vem da dieta, né? É muito importante hábitos alimentares saudáveis, mas saber que mesmo pessoas com hábitos não tão ruins, por um fator hereditário, também podem ter colesterol alto. Então tem uma questão genética aí, né? Sim, sim. De como esse alimento é processado e absorvido. Como ele é metabolizado no organismo. Uhum. A importância da atividade física. A atividade física ela é muito importante tanto para prevenir quanto nos pacientes que já têm doença arterial coronariana, né? Ela tem o fator de diminuir a chance de deposição de placas de gordura, diminui o colesterol, melhora os parâmetros em termos de diabetes, diminui a obesidade, controla a pressão arterial, né? E também é muito benéfica para os pacientes que algum dia tiveram algum evento cardiológico, né? Melhora os sintomas dos pacientes. Uhum. Como é que é a evolução das doenças coronarianas? Como é que elas se desenvolvem? A doença coronariana ela tem um fator que é bastante intrigante, que ela tem uma história muito diversa, né? Nem todos os pacientes têm uma história natural semelhante. Então, você tem pacientes que podem ter grandes lesões coronarianas e não ter sintoma de nenhum.
né? E tem pacientes com lesões menores que têm muitos sintomas. Tem alguns pacientes que abrem o quadro da doença com um evento agudo, como um infarto ou até uma morte súbita cardíaca. E tem outros pacientes que têm angina, né? Que o leigo chama do pré-infarto e que já é o aviso da presença da doença coronária, né? Vamos falar então da diferença aí da angina, né? A gente está falando do infarto o tempo todo, tem a angina, né? Sim. Que tem também tipos diferentes, né? Sim, a angina, ela tem a angina estável, que é o paciente que não teve nenhuma instabilização do quadro, e esse é um paciente que, na maioria das vezes, o melhor tratamento para ele é controlar só com remédio, e tem a angina quando é o chamado pré-infarto, é uma angina que chegou a formar algum trombo, né? Não é só a placa de gordura estável, mas que não chegou a dar um dano na célula cardíaca a ponto de ter morte celular. Por isso que esse é considerado pré-infarto. Porque reduziu a passagem do sangue, mas ainda tem um mínimo ali que continua funcionando, né? Não chegou a ter morte celular, né? É um quadro também agudo, mas sem morte de célula. Em todos os casos, a dor no peito é um sintoma comum, né? É o sintoma mais clássico da doença coronária, é a dor no peito. Não que todo paciente que tenha doença coronária vá ter dor no peito, né? E nem que toda dor no peito seja doença coronária, né? E aí todo mundo tem medo de ter dor no peito, Com porque certeza. acha que já está tendo um infarto, né? Sem O que a gente pode falar sobre a dor quando ela é sintomática de algum problema coronariano? O mais importante é que, se é uma dor que o paciente não costumava ter e nunca teve um diagnóstico, tem que estabelecer um diagnóstico dessa dor, né? Se é uma dor aguda, o paciente tem que procurar uma emergência. Se é uma dor que ele já vem convivendo há um tempo, isso pode ser investigado a nível ambulatorial, em consultório ou em algum ambulatório, né? Mas se o paciente tem uma dor torácica, mesmo que não seja forte, ela tem que ter um diagnóstico. No caso das doenças coronarianas, o diagnóstico o mais rápido possível é um fator determinante para o sucesso, né, desse tratamento, para evitar uma morte, né? Para estabelecer qual é o melhor tratamento para aquele paciente, que é uma avaliação individual que a gente faz de cada paciente, dependendo do quadro clínico que ele tem e dos vários fatores que ele tem associados, tanto na doença quanto próprios de cada paciente. Então, quanto mais precocemente possível, maior a chance de benefício do tratamento que foi escolhido para ele. Por isso não dá para esperar muito, né? Tem uma dor muito forte, o melhor é procurar ajuda. Tem né? uma dor que não tem diagnóstico, tem que procurar avaliação médica. Uhum. As mulheres têm um coração diferente dos homens, né? Tem algumas particularidades nas mulheres, né? As mulheres têm corações menores, né? As artérias também, em geral, são menores. Então, isso dificulta alguns parâmetros que a gente tem nos exames complementares para estabelecer o diagnóstico de doença coronária. Tem os fatores hormonais. As mulheres, o aparecimento da doença coronária, em geral, ela é 10 anos depois dos homens, né? Então, classicamente, o aumento é após a menopausa. Então, a gente vê que existe um fator hormonal protetor que tem uma ação direta na doença coronária nas mulheres, né? A forma que esse fator hormonal atua, isso não é bem conhecido, mas sem dúvida sabe-se que tem atuação pelo aparecimento mais tardio da doença coronária. Um grande problema é que a maioria dos grandes estudos teve uma representatividade muito maior de homens do que de mulheres. Então, tudo que se estabeleceu que deve ser feito na doença coronária são estudos que tiveram muito mais homens que mulheres, né? Então, a gente acaba extrapolando dados que a gente tem dos homens para as mulheres, mas não necessariamente seriam os mesmos. E os sintomas nas mulheres podem ser bem diferentes, né? Geralmente essa dor mais aguda que dá nos homens nem sempre acontece com as mulheres, né? As mulheres classicamente têm mais chamados sintomas atípicos, né? Que não são sintomas clássicos da doença coronária. Podem ter infarto ou angina sem a dor clássica, podem ter uma dor também não tão típica, né? E isso leva a uma percepção também geral, tanto da população quanto dos serviços de saúde, de que não é uma doença de mulher, só que é a doença que mais mata mulher também, né? Isso é um problema. A gente tem na cabeça que mulher é câncer de mama, mas na verdade a doença cardiovascular mata 3 vezes mais que o câncer de mama. E quais são os sintomas, então, que as mulheres mais apresentam?
Ainda é a dor torácica, né? Mas muitas mulheres têm a dor torácica mal definida, podem ter um mal-estar mal definido, falta de ar, enjoo, né? Se a mulher tiver um quadro agudo que não sabe o que é, também tem que procurar atendimento, né? Principalmente as mulheres que sabem ter fatores de risco aumentados em relação ao resto da população. Porque o infarto, ele se torna mais grave quando acomete jovens? O jovem, em geral, ele tem uma obstrução e quando ele tem um infarto, aquela obstrução fechou agudamente a artéria. Não deu tempo ao longo da vida de formar caminhos alternativos, as chamadas redes colaterais, né? Porque se você fecha uma artéria e ela tem vários caminhos que foram formados pela falta de oxigênio para aquela área que receberia sangue, isso diminui o impacto daquela obstrução. Mas os jovens, em geral, não têm esses caminhos, então fechou a artéria, perdeu mais músculo, né? As pessoas com não idade é mais... que o jovem tem infartos, tem maior gravidade. A maior gravidade é no idoso, porque ele tem outros problemas de saúde, mas o jovem costuma ter essa maior perda de músculo. O coração do idoso já tem um jeitinho ali, ele já está mais adaptado, seria assim? Já criou esses caminhos? Foi formando, né, caminhos alternativos, né? São vasos que se formam chamados de vasos colaterais, né? Que não era da rede nativa de vasos, foram formando pela falta de oxigenação, né? Uma proteção aí da natureza, né? Tá certo, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre doenças coronarianas. Foi em Questão, volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças coronarianas. Nossa convidada é a cardiologista Aurora Issa. Quais são os exames que podem detectar precocemente um problema coronariano? Um exame mais clássico é o eletrocardiograma, né? Outros exames que podem ser realizados são o ecocardiograma, o teste de esforço, cintilografia, ressonância cardíaca e, por fim, um exame mais invasivo que é o cateterismo. A escolha desses exames ela é individual, né? Não é uma bateria de exames que deve ser feita na população geral. E o mais importante é uma avaliação clínica cuidadosa para definir quais são os exames que o paciente precisa fazer. Uma pessoa que não tem sintoma nenhum, a partir de que idade ela deve procurar o cardiologista e ter um cuidado periódico em fazer exames, avaliar o seu coração? Uma pessoa que nunca teve sintoma, ela não necessariamente tem que ter uma avaliação cardiológica, né? Ao longo da vida, isso já começa na infância, a gente já tem indicações de medidas de colesterol e de uma avaliação de risco individual, né? De acordo com o risco individual, a gente vai estabelecer reavaliações periódicas, traçar as metas, que seriam as metas de prevenção que o paciente tem que fazer, né? Esse é o paciente que nunca sentiu nada, né? Bons hábitos de vida todo mundo deve ter, mas o paciente que têm um risco maior, eles têm indicação de ser mais rígidos em termos de metas de colesterol, de aumento de atividade física, de controle da pressão arterial. Histórico de família, pessoas que têm na família casos de doença coronariana ou de infarto, também devem ficar mais atentos? Sim, a hereditariedade é um forte fator de risco, é também fator de extremamente significativo de aparecimentos de doença aterosclerótica. Isso não quer dizer que todo mundo que tem história na família de doença aterosclerótica que vai ter também, né? Principalmente porque hoje em dia a gente tem uma visão de prevenção tanto de hábitos de vida quanto em termos de medicação também muito melhor do que se tinha um tempo atrás, né? No caso do coração, hoje em dia é possível realmente prevenir, né? Você pode controlar o colesterol, ter atividade física, tudo isso vai realmente... Tem como prevenir e para quem já tem a doença coronária também prevenir as chances de eventos. Você falou no cateterismo, né?
quando o cateterismo é indicado, o que é exatamente o cateterismo, quais são os riscos? Porque a gente tem uma visão meio de que ele envolve um risco de vida aí, né? Sim. E é um risco real, né? O cateterismo, ele é um exame invasivo, né? Você coloca um catéter, que é como se fosse um canudinho, que vai por dentro de uma artéria, pode ser do braço, pode ser da perna, e vai até o coração. Chegando no coração, é injetado contraste e faz uma avaliação da câmera, como se fosse raio-x, né, em que você vê como que o contraste entrou nas artérias coronárias. Sem dúvida, é o exame que dá a melhor precisão da avaliação das lesões que existem, mas não é um exame que todo paciente que tenha doença coronária ou que tenha suspeita tenha que fazer, até porque o que existe no cateterismo tem que ser avaliado com outros dados individuais de história do paciente. A gente não tem que se fixar unicamente na quantidade, pessoas são muito preocupadas, tem uma lesão de um percentual X, 50%, 60%, mas isso muda completamente dependendo do contexto clínico. Uhum. Quais são os riscos do cateterismo? Por que alguns organismos não aguentam isso? Porque existe o cateterismo, ele usa um contraste que é nefrotóxico, é um contraste que em geral tem iodo, mesmo os que não têm iodo, eles podem dar lesão renal, né? Por isso a importância de ter uma avaliação renal do paciente antes. Você colocar qualquer coisa dentro de uma artéria é um vaso que pode ter chance de alguma complicação naquele vaso. Um rompimento. Né? Rompimento é uma delas, né? Outras são formações de aneurismas e outras complicações que podem também ter um risco alto, né? E até, como você vai muito perto das coronárias, a ocorrência de arritmias, e algumas delas podem ser fatais. Uhum. Uma pessoa que é alérgica a iodo, que já tem problema em outros exames, ela não pode ser submetida ao cateterismo? Não, o ideal, se for um caso de urgência, vigência de um infarto, no infarto, principalmente o tipo do infarto que mais perde músculo cardíaco, a gente pesa que o benefício do cateterismo é muito grande, mesmo nos pacientes alérgicos. Então, se faz na fase aguda a injeção de corticoide, né, que é o maior antialérgico que existe, para evitar os efeitos as reações anafiláticas, que se chamam, né, de alergia. E mesmo assim se faz o cateterismo pela chance de salvar músculo cardíaco. Quando não é um quadro tão agudo e programado, existe um protocolo que se chama de dessensibilização ao iodo, né, que é dar durante pelo menos 48 horas alguns antialérgicos para diminuir a chance da pessoa durante o cateterismo ter a reação. Mas obviamente, principalmente nesses pacientes, pensar se realmente se existe indicação de fazer o cateterismo. Não existe ainda nenhum exame que substitua o cateterismo, né? Não existe existem exames como a angiotomografia, principalmente, né, de coronárias, que tem uma avaliação muito boa das artérias coronárias, mas não é indicada para o paciente de alto risco, mas é muito bem indicada para o paciente de médio risco, né? Ela não tem uma visualização tão definitiva, mas de qualquer forma, o importante é saber que o cateterismo, ele dá uma avaliação do grau de obstrução, mas ele não dá uma avaliação do funcionamento, da repercussão que aquela obstrução dá. Existem outros fatores além da obstrução, que é a resposta do vaso àquela obstrução, a adaptação do músculo, que isso o cateterismo não vê. Então, ele para função específica de ver a anatomia, sem dúvida ele é o melhor exame, mas tem outras questões que ele não vê. Né? Em que casos é indicado o stent, que são aquelas molinhas, né? Vamos até explicar a importância do stent, né? Que quando a partir do stent houve uma mudança de ganho aí, né? Para as pessoas que já estão com a artéria um pouco mais comprometida, né? Para os casos de doença coronária, em que a gente acha que merece a terapia de abrir a artéria, a angioplastia é uma das alternativas, né? Outra seria a cirurgia. Na angioplastia tradicional, que era só por balão, no local da lesão, insuflava um balão para a artéria abrir a obstrução. O problema é que
existia uma grande chance de até 40% a 50% de voltar a ter aquela lesão, chamada reestenose. E a colocação do stent diminuiu muito o índice da reestenose para em torno de 5%. Né? Não é zero, né? Ou então o que se faz hoje em dia é vai com o catéter no local da lesão, aquela molinha ela é solta, ela se expande para manter a artéria aberta. Com o tempo existe uma adaptação do vaso ao stent, mas também não é isento de ocorrer um dia a reestenose. E outro problema do stent é de formar trombo no local do stent. Por isso que o paciente que coloca o stent, ele tem que tomar remédio mais do que quem não tem para não formar trombo. Então, na verdade, o stent, ele também é para caso selecionado, porque é uma outra condição, como se fosse uma outra doença que o paciente acaba adquirindo, né, pela chance de formar trombo local. Né? Antigamente se falava do stent comum e o stent farmacológico, né? Qual a diferença dos dois? O stent comum ele era simplesmente a molinha. O stent farmacológico é um stent que ele é revestido de remédio para reduzir a chance dessa reestenose, de formar de novo a lesão naquele local. E os stents farmacológicos, eles têm a vantagem de formar menos a lesão, mas eles têm uma desvantagem, eles formam mais trombo. Por isso que os pacientes que têm stent farmacológico, a gente tem uma preocupação maior de manter por um maior tempo possível os dois remédios, a aspirina e mais um outro remédio para coagulação. Em que casos é indicada a cirurgia mesmo, que é a ponte de safena, né? A cirurgia é um outro mecanismo de criar caminhos alternativos para o local onde tem obstrução, né? Pacientes que têm muitas lesões, esses pacientes têm, ruim você ficar colocando vários stents, porque na verdade cada stent desse tem uma chance de reestenose, tem uma chance de trombo. Aliás, qual é o percentual? Existe um percentual de reincidência? Existe, em torno de 3% a 5% nos stents, na colocação de stent. Agora, e isso era muito maior quando a angioplastia era feita só por balão, né, sem o stent. Né? Então a cirurgia ela tem indicação em casos em que são múltiplas lesões, né, e você acha que o paciente precisa da revascularização. Alguns pacientes classicamente têm uma melhor resposta que a cirurgia, e os diabéticos são alguns deles. Né? Pacientes que têm um comprometimento grande da função do coração têm resultados melhores com a cirurgia também. Como é que é exatamente a cirurgia? É aquela que abre o peito, né? A tradicional, né? Abre o peito com serra mesmo. É bem agressiva, né? É uma cirurgia bastante agressiva, mas a gente sempre, quando indica um procedimento, a gente tem que pesar o risco e o benefício, né? O procedimento carrega um risco não só de ter complicações, mas também de mortalidade. Então a gente tem que pensar naquele paciente, qual o risco dele morrer pela doença e o risco de morrer pela cirurgia. Porque se tiver um risco grande de morrer pela cirurgia, a gente pode simplesmente marcar a data com a cirurgia, né? Então ela abre o peito, são pacientes que são colocados, chamada de circulação extracorpórea, a gente para o coração do paciente. Existem alguns casos selecionados em que a gente faz sem essa circulação extracorpórea, mas a cirurgia clássica é com a parada do coração. A gente faz uma circulação alternativa e são colocados os chamados enxertos, né? Tanto pode ser enxerto de veia, que vem da perna, retirando a veia safena, prende na aorta e coloca no vaso que tem lesão, ou os enxertos arteriais, principalmente a artéria mamária, que é um ramo que já sai de um subramo da aorta e a gente só desvia o caminho dele para a artéria coronária depois do local que tem a lesão. Qual é o percentual de sucesso das cirurgias e dos stents? Assim, isso está muito relacionado a fatores individuais, do tipo de lesão que o paciente tem, né? Para alguns casos o stent é a melhor solução e para outros a cirurgia é a melhor solução. Então a gente não tem um percentual para a população geral em relação a isso. Né? E em quanto tempo o paciente volta a ter uma vida
normal, se é que pode se dizer assim? Com a cirurgia? Com a cirurgia e com o stent. Sem dúvida, a recuperação após o angioplastia com stent é muito mais rápida do que com a cirurgia, né? O processo de cicatrização do externo, paciente tem que fazer fisioterapia respiratória, né? Então, estima-se que pelo menos aos 2 meses para o paciente voltar a ter uma vida normal com a cirurgia, né? E com o stent isso pode ser num tempo muito menor, que varia de um paciente para outro. E é vida normal mesmo ou existem restrições? A doença coronária ela não tem cura, né? Então o paciente sempre tem que saber que ele idealmente tem que tomar remédio a vida toda, tem que combater os fatores de risco. Agora, se ele tiver um controle tanto com medicamento ou com procedimento de revascularização, ele vai levar uma vida normal. Né? Da mesma forma que muitas pessoas que não sabem têm a doença coronária também e estão levando a vida sem fazer nenhum tratamento para isso específico. Mas mesmo com os procedimentos ele vai ter que tomar a medicação, né? Sim, o procedimento não anula a necessidade da medicação e para muitos pacientes só a medicação resolve. E essa medicação ela faz exatamente o quê? A aspirina é um carro-chefe aí, né? Em termos de diminuir a chance de formar trombo no local de que tem placa. As medicações chamadas as estatinas são medicações muito importantes para diminuir a chance de alguma placa dessas inflamar e formar trombo. Essas são medicações que praticamente todo paciente com doença coronária vai ter que tomar a vida toda, a não ser que tenha alguma contraindicação ou algum quadro agudo que faça o paciente parar. E as outras medicações estão relacionadas ao controle dos fatores de risco, de pressão, ou se o paciente tiver dor, tem medicações que diminuem a dor, né? Aí seriam para a melhora do alívio dos sintomas do paciente. Porque o paciente mesmo após os procedimentos, ele pode voltar até aquela dor tradicional da angina, quando faz esforço? Assim, o paciente em que a gente faz um procedimento de revascularização, se esse procedimento tem sucesso e a gente conseguiu fazer ele de uma forma completa, que tratou todas as obstruções, ele só vai voltar a ter dor se houver algum grau de insucesso com o procedimento. Agora, paciente que a gente optou a tratar só com remédio, eventualmente ele pode ter um limiar de dor e a gente pode considerar em alguns pacientes que esse limiar de dor não prejudica a vida do paciente e achar que é melhor conviver com essa dor do que o risco que o procedimento vai trazer para ele. Mas essa dor ela acontece sempre associada a um esforço, normalmente. A dor de angina, ela classicamente aparece com esforço, a não ser em casos graves que ela pode aparecer em repouso também. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre doenças coronarianas. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças coronarianas. Nossa convidada é a cardiologista Aurora Issa. A gente falou no bloco anterior sobre a angioplastia, né, que é a colocação do stent, a molinha, e falamos também sobre a ponte de safena, né? Quais são os cuidados que esse paciente deve ter depois do procedimento, né? No caso, primeiramente, depois da angioplastia. Tanto os dois pacientes descobriram durante esse procedimento que eles vão ter que ter cuidados a vida toda em termos de evitar progressão da aterosclerose, né? Porque um paciente que, como eu falei, isso não tem cura, né? E é uma característica individual, uma propensão individual que o paciente tem, né? Então, ele vai ter que ter tanto hábitos de vida quanto usar medicações que previnam o retorno da aterosclerose coronária e também da ocorrência de eventos cardíacos.
Depois de um procedimento, no cuidado pós-procedimento imediato, e não esse definitivo, varia muito do contexto clínico em que o procedimento foi feito. Se era um paciente estável, que não foi internado durante um quadro súbito, ele tem uma recuperação muito mais rápida para voltar à atividade física. Se foi um paciente que teve um quadro instável, a gente orienta que ele volte progressivamente às suas atividades habituais. Uhum. Nós, leigos, geralmente associamos o infarto a um estresse muito grande, né? Sempre tem anteriormente um histórico de aterosclerose, quer dizer, de entupimento, ou realmente um estresse muito grande pode provocar um infarto? A maior causa de infarto é a doença aterosclerótica, mas existem alguns casos de infarto com as chamadas coronárias normais, sem lesão coronariana. Existe um caso clássico que é a chamada doença de Takotsubo, né, que é um tipo de infarto que ele vem junto, alguns chamam de síndrome do coração partido, que ele vem junto com um grande estresse. Esse estresse pode ser tanto emocional como pós-cirúrgico, e aí uma grande descarga adrenérgica leva a uma alteração de fluxo, alterações nas coronárias, levando ao infarto. Em geral, nesse infarto, o paciente costuma ter recuperação da função ventricular, e quando faz o cateterismo, vê que não teve nenhuma lesão coronária. Nos dois casos, no que já tinha um entupimento de gordura e levou ao infarto, e nesse causado pelo estresse, como evitar novos ataques do coração? O paciente que sabe que o estresse mesmo no doente com aterosclerose coronária, ele também pode levar a consumos de oxigênio e com isso aparecer mais episódios de angina, né? Então esse é um paciente que a gente tem que ter formas de aliviar o estresse, né? Ou no paciente que teve o infarto pelo grande estresse com coronárias normais, também a gente não pode, já viu essa propensão, então é um paciente que a gente tem que ter formas, ou através de terapia, de exercício físico, aí cada paciente vai ter uma forma diferente de alívio de estresse, né? Vai ter que mudar o estilo de vida. Horas de lazer, sem dúvida, saber distribuir melhor as suas horas de lazer e de não lazer, né? Geralmente é aquela pessoa que trabalha muito, né? Que não para, né? Que tem uma sobrecarga. Esse é um padrão clássico, né? O paciente que não distribui bem os seus horários. E que novo estilo de vida é esse que ele deve adotar para evitar um ataque subsequente? Rotinas de alimentação saudável, exercício físico, distribuir horários de trabalho e lazer, né? Existem estudos até com benefícios de animais, aí tem vários fatores que podem, para cada pessoa também, a forma de alívio para uma pessoa é diferente da outra, né? Ele vai ter que incluir aí na rotina dele uma forma de lidar melhor com esse estresse, né? Dúvida. Diminuir a ansiedade, tudo isso. Sem dúvida, cada um tem que saber encontrar as melhores formas. Existem algumas mais clássicas, né? Mas não é a mesma para todos os pacientes, né? Depois de deixar o hospital, no caso colocou o stent ou fez a cirurgia do coração, em quanto tempo esse paciente deve voltar a procurar o médico e de quanto em quanto tempo ele tem que fazer exames periódicos? Como é que é esse acompanhamento? O paciente que teve um evento agudo, ele vai ter que procurar mais precocemente o médico, né? Esse é um paciente que idealmente o médico vai ver antes de um mês, né? Paciente que colocou o stent, mas que foi de um modelo estável, esse pode demorar um tempo maior para ver, e os pacientes que tiveram, já se considerou que o que se tinha que fazer de procedimento foi feito, e o paciente está num momento estável, ele pode ter uma avaliação anual, né? Mas obviamente tem que ser considerado que esse paciente está estável, né? E as arritmias, elas também oferecem risco? Sim, as arritmias agora elas têm causas múltiplas, elas podem ou não estar relacionadas às doenças coronárias e depende do tipo de arritmia. Algumas não oferecem risco nenhum, mas tem outras de risco bastante elevado, né? Nesse caso de arritmia, normalmente a pessoa tem que acompanhar
né, com aquele aparelhinho que é chamado Holter, né? Que fica... O Holter é um dos tipos de exames que pode se fazer para observar a arritmia, né? O paciente fica 24 horas, é como se fosse um eletro durante 24 horas, né? Aí observa se apareceu alguma arritmia, principalmente quando ele tem um sintoma e a gente acha que isso pode ser de arritmia e a gente não conseguiu evidenciar isso com um eletrocardiograma simples, né? Aí o Holter é um exame bem indicado para isso. Uma pessoa que teve problema do coração, tem problema do coração, está em tratamento, para ela uma cirurgia por outro motivo é sempre um risco, né? Ela tem que ter toda uma avaliação, porque ela vai ter que parar o medicamento, né? Sem dúvida, a avaliação. Todo paciente que vai submeter uma cirurgia não cardíaca e tem história de doença cardíaca, ele tem indicação de fazer uma avaliação cardiológica minuciosa para ver quais os cuidados. Um é se estabelecer qual o risco real dele, tem vários scores para isso, né? E outro, saber quais as medidas que aquele paciente precisa no pré, per e pós-operatório. Porque essa medicação que ele toma para evitar coágulos, né, os trombos, essa medicação ele vai ter que interromper, né, por causa do risco de hemorragia, não é isso ou não? Na verdade a gente pesa o risco e o benefício dele interromper. Se é um paciente que tem um alto risco de ter um evento pela parada em geral é a aspirina e a outra medicação semelhante à aspirina, que também é para diminuir a agregação das plaquetas. Se a gente acha que isso vai ter um risco muito alto para aquele paciente parar, algumas cirurgias a gente indica que faça em uso da medicação, né? Agora, outros que a gente acha que o risco de fazer a cirurgia em uso da medicação é maior do que parar, nesses pacientes a gente indica parar, né? Então, varia de caso a caso. Qual é a indicação, então, para a pessoa, vamos dizer, eu estou tendo um ataque do coração, como eu devo proceder? Direto para o hospital. Esse é o paciente que tem que ir imediatamente para o hospital, porque a cada minuto ele pode estar perdendo músculo cardíaco e isso tem um grande impacto na vida dele, tanto como aumentar a chance de morrer pela doença também. Agora, tem aqueles casos em que ele não consegue sozinho, né? Ele tem que já ter uma forma de buscar o socorro, de acionar alguém, né? Os pacientes de maior risco, o ideal é que eles saibam qual é o local que eles procurariam para um atendimento, né? Ter formas acessíveis de procurar esse atendimento, né? Então, só para a gente terminar, dicas para as pessoas terem um coração saudável? Fazer avaliações periódicas, e as avaliações não tem que necessariamente ser feitas por um cardiologista, pode ser feito por um clínico geral. Se houver qualquer suspeita da presença de doença arterial coronariana ou de um risco maior, ser encaminhado a um cardiologista para fazer uma investigação. Ter hábitos de vida saudáveis, né? Ter uma boa alimentação, saber seus níveis de colesterol, saber se você tem doenças associadas, diabetes, hipertensão, seu histórico familiar, saber que é extremamente importante. Não fumar, a gente não falou, mas isso é extremamente importante. Tabagismo é um grande fator de risco. Como que o fumo afeta o coração? Aumenta a chance da formação e progressão da aterosclerose, além da chance de inflamação das placas de gordura, né? E o álcool, álcool deve ser ingerido de forma moderada, né? Porque também tem esse excesso pode ter esse efeito, né? De forma moderada não, tem até alguns estudos que sugerem que vinho em doses consideradas pequenas possam ser benéficos, né? Uma taça por dia, né? Uma taça para mulher e homem até 2. Tá certo. Infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, doutora Aurora Issa. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.